Vamos lá então, o estudo do nosso livro Fonte Viva. O texto que nós vamos estudar hoje é o número 154, Ninguém Vive para Si. Chacoalhando todo mundo, né, Didman? Vamos lá. Bom, o nosso texto de hoje, ele é um texto muito interessante, porque ele nos coloca como parte integrante de um, que nós podemos chamar de todo universal, percebendo a influência que nós exercemos de um modo muito intenso sobre as pessoas e da mesma forma como nós somos influenciados. Paulo de Tarso enviou então uma de suas cartas aos Romanos. Ela está contida no capítulo 14. E no versículo 7 nós temos então: porque nenhum de nós vive para si. E aqui nesse esclarecimento ele nos mostra a grande importância de nos conscientizarmos de que a nossa vida ela sempre traz para nós mostra para nós a importância que ela tem nas relações que nós estabelecemos. Por exemplo, se nós saímos para qualquer tipo de compromisso e aí então encontramos com alguém na rua, uma pessoa estranha, a nossa atitude, o nosso modo de pensar, o comportamento que nós temos vai fazer com que ela muitas vezes passe o dia todo pensando naquilo que ela viu, comente aquilo que ela observou, fazendo com que ela tenha momentos melhores ou piores a partir dali. Então imaginemos que nós vamos andando pela rua, entramos numa farmácia, e aí então chega um cliente do lado, nós ouvimos alguma conversa, e mesmo que nós não queiramos, não tenhamos a pretensão de prestar atenção naquilo que ela está fazendo, às vezes um leve comentário, uma conduta que ela tenha, chama a nossa atenção. E aí então a gente dá aquele rabo de olho, fica observando, e então ficamos ali o dia inteiro processando aquela informação, aquela situação que nós então presenciamos. Podemos ver então, da mesma forma que nós tínhamos estudado naquele texto que falava sobre roubarmos a paz das pessoas, nós podemos também proporcionar a paz para as pessoas a partir das nossas condutas. Então, na verdade, nós temos ali um leque de opções e situações que nós podemos então oferecer às pessoas e também podemos coletar para o nosso benefício ou para o nosso malefício. Então, o que Emmanuel nos chama a atenção, e isso é extremamente relevante, porque faz com que nós nos observemos como um centro de relações, não com a pretensão de nos colocarmos como pessoas importantes, mas pessoas que estão sendo observadas. Então cada um de nós, podemos dizer, em vez de colocarmos alguém como centro do universo, isso porque Deus assume essa posição de forma absoluta, e todos nós, por maior que seja a nossa importância, nós temos ali uma pequena posição nesse todo universal. Então, apesar de Deus ser esse centro de tudo, nós também podemos nos colocar como pequenos centros. Imaginarmos, por exemplo, num grande campo de flores, como por exemplo margaridas, em que cada miolo da margarida seria um de nós, rodeado de pétalas, que são pessoas à nossa volta. Então nós estamos andando, estamos exercendo sobre as pessoas algum tipo de influência. E essas pessoas também se veem como margaridas, e nesse caso nós, como observadores, nos colocamos então como essas pétalas. Então, somos pétalas e miolos ao mesmo tempo. Isso constantemente na nossa vida. Emmanuel chama a atenção que até mesmo aquelas pessoas que se colocam como autossuficientes, que se fecham dentro de seus próprios mundos,
que não se importam ou não se interessam com qualquer tipo de relacionamento, até mesmo elas exercem algum tipo de influência. Mesmo que ela saia silenciosa pela rua, caminhe, entre num estabelecimento comercial, compre alguma coisa e volte, as pessoas vão notar até mesmo o silêncio dela. Porque a gente consegue se comunicar de uma forma muito natural, até mesmo com o silêncio. Nós enviamos algum tipo de mensagem. Então, um sorriso, um silêncio, uma cara fechada, um gesto, uma palavra, um olhar, tudo é uma forma, todos esses elementos e muitos outros também, são formas de nos comunicarmos com as pessoas. Quando nós começamos a estudar um pouco da história da doutrina, e nós voltamos naquela época em que Kardec fazia as primeiras observações do movimento das mesas, nós não tínhamos ali comunicações ostensivas de uma forma, digamos assim, inteligentes através da psicografia ou através da psicofonia. Mas nós tínhamos ali a movimentação de mesas. E a gente pensa assim, mas o que uma mesa exatamente pode dizer para nós? Depois que nós tivemos a tipologia, que eram aquelas batidas, né, e de acordo com o número de batidas nós conseguimos então soletrar as palavras, né, através do alfabeto. Antes disso as mesas simplesmente se movimentavam. E essa movimentação, ela se dava de uma forma tranquila, de uma forma agressiva. E a partir então desse movimento, era possível para Kardec, para os observadores, ou mesmo para nós agora que somos estudantes também desse tema, analisar o perfil do espírito que se comunicava naquele momento. Se por acaso a mesa simplesmente se deslizava em direção a alguém, nós tínhamos ali um espírito tranquilo, que apontava para alguém para mostrar a importância daquela pessoa por algum motivo. Ou muitas vezes as mesas simplesmente se lançavam em direção às pessoas, se arrastando de modo brusco. Nós também conseguimos ali, Egerim, bom dia, conseguimos também interpretar aquele movimento e traçar o perfil do espírito como um espírito mais agressivo. Então até mesmo dessa forma. Então algumas vezes nós colocamos um papel no lixo, ou nós jogamos o papel no lixo, ou arremessamos o papel no lixo. Cada movimento desse traz para nós um tipo de mensagem. Então pode perceber que mesmo em silêncio, nós estamos ali transmitindo alguma ideia. E isso para nós, quando nós começamos a perceber o valor das nossas ações influenciando as pessoas, nós saímos daquele mundo um pouco mais superficial e começamos então a aprofundar. Ainda não conseguimos entrar no campo das energias, de imaginar que um pensamento que nós estamos emitindo é capaz de exercer sobre uma pessoa algum tipo de influência. Nós estudamos, sabemos do magnetismo, sabemos dos fluidos, temos ali aquela ideia da telepatia e tudo mais, mas para nós tudo isso ainda é teoria. Não conseguimos ainda mensurar qual é o grau de influência que o pensamento exerce sobre os outros, ou da mesma forma que os outros exercem sobre nós. Mas quando nós falamos sobre essa externalização, ou seja, nós tornarmos público aquilo que passa na nossa mente, aquilo que existe dentro de nós, através dessas expressões corporais, que aliás é muito interessante, para quem quiser também é possível encontrar fácil na internet, um livro chamado O Corpo Fala, um livro pequeno, mas com informações muito curiosas, que nós então conseguimos ler aquilo que as pessoas falam através das expressões corporais. O movimento de cabeça, bom dia, Eliana, o movimento de cabeça, a posição do tronco em direção à pessoa ou contra, a forma como ela olha, o movimento de pernas, tudo isso traz para nós mensagens que expressam aquilo que as pessoas trazem dentro de si. Por isso então comentamos que quando nós externalizamos o nosso modo de pensar através das nossas expressões, nós estamos tornando mais sutis esse meio de comunicação.
mas não conseguimos ainda adentrar no campo sutil do pensamento. Mas esse é um caminho, a gente sai daquilo que é o mais contundente, né, aquilo que você fala, porque a palavra é a forma mais clara de comunicação. Saindo da comunicação, quando nós começamos a desenvolver essa sensibilidade, nós começamos a perceber esses sinais mais discretos. O Brás perguntou lá em cima, só espírito mediano abaixo pode interagir nesses fenômenos. Segundo aquilo que nós estudamos, Brás, né, o espírito, quando ele se encontra mais próximo do mundo material, ele tem mais facilidade, pela densidade perispiritual, de interagir com a matéria, né? Então, sim, esse é a informação que os espíritos trazem para nós. Já aqueles espíritos mais elevados se comunicam através do pensamento, né? Então é através mesmo das ideias. Então, quanto mais materializado, mais fácil a interação que ele tem com o mundo material. Quanto mais espiritualizado, mais fácil é a sua interação mental, né? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cristi. Então, nós saímos então, percebemos que quando nós vamos estudando essa nossa presença no mundo material e a influência que nós exercemos uns sobre os outros, nós vamos então aumentando a nossa sensibilidade, mudando então a graduação dessa influência. Primeiro aquela influência mais direta, depois aquela influência mais sutil, e depois aquela influência que geralmente é imperceptível. Não entramos ainda no campo do imperceptível. Estamos ainda desenvolvendo essa nossa sensibilidade, mas é de extrema importância. Porque a partir do momento que nós percebemos que os nossos sinais corporais transmitem uma mensagem, nós começamos a ficar mais vigilantes. E muito mais preocupados também, já que nós percebemos aquilo que o outro exerce sobre nós, ficamos mais preocupados sobre aquilo que nós fazemos em direção ao outro. Eu me encontrava num evento, há uns dias atrás, e aguardava ali um momento de começar ali uma apresentação. Obrigado, Dudu. Então, uma apresentação. E aí então, naquele momento em que a gente aguardava, muitas pessoas esperando ali o horário da entrada e tudo mais, e eu estava ali conversando, né, próximo ali com uma das funcionárias daquele lugar, e aí chegou uma pessoa para pegar uma informação. E ela veio assim de um modo meio arrogante e tal, perguntando, né, e não satisfeita com a resposta, ficou indignada e saiu bufando, reclamando. E o interessante foi que eu, quase que automaticamente, olhei em direção à atendente e ela olhou em direção a mim. Então, naquele cruzamento de olhares, deu para a gente quase que se comunicar para dizer assim, você viu isso que eu vi? A gente não falou nada, e a partir desse olhar, a gente começou a rir, porque assim, foi tão indignante, né, a situação, que percebe-se assim, então, que por situações simples é possível você transmitir uma mensagem. Então, é esse cuidado que nós começamos a desenvolver a partir de agora. Não a preocupação com a comunicação, mas com a qualidade dessa comunicação. De percebermos que nós somos, sim, seres que estão constantemente interagindo uns com os outros. Tudo aquilo que acontece à nossa volta é algo que nos faz pensar. Exatamente, né, Cindy? Mas foi uma coisa tão automática, aquela coisa tão reflexa, que nós paramos, olhamos um para a cara do outro e falamos para os olhos do outro, aquela ideia, né? Mas como é que pode pessoas assim? Aí a partir dali nós começamos a conversar, que ela falou assim, não, isso aqui a gente está acostumado, sempre acontece, sempre aparece gente assim, coisa e tal. Mas aquele momento foi muito expressivo, foi muito interessante. Uma simples troca de olhar transmite um conteúdo tão profundo diante de uma situação. Então tudo é assim à nossa volta, você anda, você vê alguma coisa na rua, mesmo que alguém discretamente faça alguma coisa sem intenção de provocar qualquer tipo de influência, você passa, vê um carro na rua, vê uma pessoa passando, vê uma pessoa vestida de tal forma, vê uma placa, qualquer coisa. Tudo isso para nós nos faz pensar. Por isso então, se de uma forma não intencional nós provocamos esse efeito, a nossa maior preocupação agora, através dessa vigilância, é aquilo que nós fazemos intencionalmente. Também, né, Braço? O olhar perguntamos em silêncio, né? Você não vai com a minha cara?
Simpatia e antipatia acontecem de uma forma natural. Vamos ver aquilo que Emmanuel passa para nós, para o melhor entendimento. Então ele colocou para nós aqui, mais uma vez, essa passagem do livro de Romanos, porque nenhum de nós vive para si. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usurário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades, que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas, pensando, realizas. É tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento das sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes. Ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Então, diante dessa mensagem, e desenvolvendo um pouco melhor essa compreensão, muito mais do que pensarmos numa missão que nós estejamos realizando de transmitir uma mensagem positiva, levar aquele conteúdo evangélico para o mundo à nossa volta, tem até mesmo aquela mensagem que eu falo para vocês que eu gosto muito, né, que muitas vezes nós somos o único evangelho que as pessoas leram na vida, porque elas não leram os textos, mas elas leem as expressões, leem as atitudes, né, e essas atitudes nada mais são do que uma tradução na linguagem que ela compreende daquele conteúdo moral transmitido por essas obras. Então, muito mais do que pensarmos, né, que nós somos aqueles indivíduos, que somos os trabalhadores da última hora, que somos os trabalhadores da seara do Cristo, né, todas aquelas expressões que nós conhecemos, é pensarmos em situações simples, em que nós, de alguma forma, interferimos na vida das pessoas. Então, antes de pensarmos na missão por si só, pensamos nas consequências que aquilo gerará sobre nós a partir daquilo que nós provocarmos nos outros. As nossas responsabilidades, os compromissos que nós assumimos. Bom dia, Mauri. Os compromissos que nós assumimos, que eu poderia melhorar a vida das pessoas, ou que eu poderia piorar a vida das pessoas. E, naturalmente, quando eu ajo dessa forma, sem a preocupação com aquilo que eu provoco sobre os outros, isso denota claramente, né, o sentimento de egoísmo, o sentimento de individualismo que ainda habita dentro de mim. Então eu vou agir dessa forma e não estou muito preocupado com aquilo que os outros vão pensar. Esse, lamentavelmente, é um pensamento comum que existe no nosso mundo hoje, né, que diante de tantas atribulações, de tantas dificuldades, fazem com que nós nos tornemos cada vez mais individualistas, não pela intenção por si só, mas por um sentimento de autodefesa. Então, primeiro, nós nos protegemos individualmente. Depois nós protegemos aqueles que estão mais próximos de nós, e aí então a gente vai aumentando cada vez mais esse perímetro à nossa volta, sempre influenciando aqueles que para nós
são de maior interesse, até chegar o momento em que a gente simplesmente faz com que aqueles que saem de determinada distância desse perímetro que nós estabelecemos sejam pessoas que se tornam indiferentes. Então, a gente vai se fechando cada vez mais dentro do nosso próprio mundo e, consequentemente, protegendo os nossos interesses e os interesses daqueles que são próximos a nós, porque para nós também são interessantes, são importantes. Então, esses que se fecham individualmente acabam agindo dessa forma, de uma maneira inconsciente. Fazem porque as circunstâncias provocaram esse tipo de comportamento. E isso também é interessante observar, a falta de percepção da sua posição no mundo, do porquê estar aqui e qual é o objetivo da sua presença. Ou seja, vamos vivendo então, dia após dia, porque simplesmente somos obrigados a viver assim. Nós estamos aqui encarnados, temos as nossas necessidades, temos os nossos interesses, e assim a gente vai vivendo, um dia depois do outro, fazendo com que essa realidade material seja a nossa realidade definitiva. Então simplesmente enxergamos aquilo que existe à nossa volta. As nossas preocupações estão voltadas para aquilo que toca realmente a nossa vida, nesse momento, nesse cenário onde nós estamos atuando. A partir do momento em que nós começamos a estudar, aprofundar um pouco mais essa nossa percepção e entendimento do fato de que nós somos espíritos imortais e de que nós estamos numa dimensão, que é a material, mas que ela não é a definitiva, mas ela faz parte de um conjunto multidimensionais, vamos dizer assim, que traça para nós um caminho que nós vamos evoluindo através das nossas ações, através do nosso aperfeiçoamento, muitas vezes estimulados pela dor, pelo sofrimento, pelas dificuldades. Então, entendemos de uma forma muito mais ampla. Saímos apenas daquele caminho onde nós estamos e começamos a perceber, de um modo muito mais elevado, a nossa posição no mundo, os nossos compromissos, do porquê agirmos daquela forma. Começamos então a calcular exatamente os nossos atos para perceber os ganhos e as perdas que nós sofremos, e depois, quando nós desenvolvemos ainda mais essa percepção, nós começamos também a perceber que nós não estamos sozinhos. Então são graus que nós vamos desenvolvendo, percebendo que o mundo material inicialmente era o nosso único universo. Percebemos então que o mundo material faz parte de um universo ainda maior, mas ainda assim nos colocamos como centro de tudo. E depois nós vamos ampliando cada vez mais e percebendo que nós fazemos parte de um conjunto. Quando nós chegamos nessa visão mais ampla, fica muito mais fácil para nós agora percebermos todas essas leis que nos envolvem, as suas consequências, os seus propósitos. Então temos hoje essa percepção de sabermos que nós somos espíritos imortais e já começamos também a avaliar agora as nossas ações diante do mundo. Conforme Emmanuel trouxe para nós aqui, ele disse lá em cima, deixa eu pegar aqui um pouquinho só, disse nessa passagem aqui: milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Então o interessante é que quando nós começamos a aceitar, porque é uma questão de aceitação, de perceber que a nossa vida pertence de uma forma muito mais abrangente à vida da comunidade onde nós nos encontramos, porque percebemos que nós não somos uma célula isolada. Até mesmo aquela célula sozinha, uma bactéria, ela depende de um organismo para poder se desenvolver. Ela não consegue se desenvolver por si só. Então nós percebemos então que nós somos uma célula, mas uma célula que faz parte de um organismo. Uma célula doente pode provocar uma doença generalizada. Quando o organismo morre, a célula morre com ele.
Então percebemos essa interação constante que existe entre todos esses elementos. Quando nós então temos essa consciência, algumas vezes nós nos submetemos a essa lei quase que nos escravizando. E esse é um grande problema. Porque nós percebemos que esse processo evolutivo ele se dá de uma forma passiva, muito mais lenta, ou ele se dá de uma forma ativa, naturalmente, muito mais acelerada, muito mais rápida. Nós observamos que quando as pessoas começam a viver em função de uma determinada filosofia, geralmente transmitida por uma escola religiosa, ela se submete de tal forma àquelas leis que ela se esquece que ele é um ser com capacidade de produzir. Então ela se submete de tal forma que ela se torna escrava. Ela age podada, restrita pelo medo, pela culpa, pelas dúvidas que surgem. Ela esquece de agir. Ela não se torna uma pessoa que produz, mas ela simplesmente se desenvolve naquele automatismo. Ela deixa de fazer o mal, por uma questão de medo, por uma questão de preocupação. E deixando de fazer esse mal, ela acredita que está fazendo bem. Essa é uma visão que nós podemos perceber que é generalizada no nosso mundo hoje. As pessoas agem com medo de um sofrimento eterno, de uma punição eterna, de uma dor eterna. Quando nós desenvolvemos essa visão mais ampla de todo esse conjunto, né, onde nós existimos, onde existem leis, onde existe essa interação entre todos os indivíduos, nós começamos então a perceber que eu não preciso deixar de agir pelo medo, mas eu posso começar a agir agora de um modo muito mais consciente, de um modo mais objetivo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Então nós começamos a interagir com as pessoas de um modo muito mais saudável, sem a preocupação se eu vou cometer algum tipo de erro, se eu vou sofrer algum tipo de influência, se isso vai trazer para mim alguma consequência negativa. Eu não preciso me isolar dentro daquele universo que foi criado para mim, com todas aquelas leis, com todas aquelas restrições, preocupado se eu vou ser encaminhado para um mundo melhor, para uma dimensão melhor. Eu posso agir naturalmente aqui e agora, produzindo e interagindo com as pessoas, consciente de que tudo aquilo que eu faço, a forma como eu me conduzo, como eu me comporto, sempre vai produzir alguma coisa. E aí então significa que eu vou poder sorrir com mais facilidade, eu vou poder expressar as minhas ideias com mais segurança, sem a preocupação de acreditar que eu vou dizer alguma coisa e aquilo que eu disser vai fazer com que o outro tenha uma impressão negativa ou com que o outro sofra uma influência negativa por minha causa. Então, ao conhecermos essas leis, mais uma vez, sem a preocupação de nos colocarmos como missionários, não porque nós temos que ser pessoas boas, porque nós falamos em nome do Evangelho. Não é essa a ideia. A ideia é que nós agimos da forma correta porque nós começamos a ter uma compreensão de que as leis apresentam para nós condutas corretas. E essas condutas corretas significam exatamente o quê? Todo o efeito negativo que nós provocamos vem um efeito negativo contra nós. Nós somos responsáveis pelo pensamento que nós geramos sobre os outros. Então nós começamos a dizer, bom, eu posso me expressar dessa forma, eu posso interagir de uma forma saudável, de uma forma tranquila, simplesmente porque eu já tenho consciência do que é o certo, do que é o errado, do que é o bom, do que é o mal. E nós percebemos assim que essa conscientização não diz respeito a nenhum elemento religioso, não diz respeito a nenhum tipo de restrição moral dentro de uma determinada filosofia. Nós agimos certo simplesmente porque temos essa consciência. Então, sofremos a influência das pessoas e influenciamos as pessoas da mesma forma. Emmanuel diz para nós aqui ainda, um pouco mais no final. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas.
E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das tuas intenções, das palavras e dos atos, olha a sequência que ele coloca. Intenções, porque tudo começa a partir de um sentimento. Esse sentimento começa então a mobilizar energias dentro de mim. Energias que desejam determinada realização. Por isso começam então as nossas intenções. Intentar alguma coisa não significa realizar, mas apenas ter o desejo de fazê-la. Então começa o sentimento, depois vem para nós as nossas intenções. Essas intenções começam então a estimular os nossos pensamentos. Eu começo a pensar onde, como, quando, com quem, por quê. E depois isso começa então a se transformar em ações. Essas ações podem vir através das palavras ou dos atos propriamente ditos. Então, se nós não educarmos os nossos sentimentos, que é a fonte geradora de tudo, nós cometeremos erros pela forma como nós nos comportamos, ou sofreremos pelo fato de contermos aquilo que nós desejamos fazer. Porque algumas vezes nós pensamos assim, aquela pessoa é uma pessoa muito boa, porque ela não faz o mal, ela não fala o mal, ela não provoca nenhum tipo de sofrimento. Mas de que forma que ela lida com isso dentro dela? Porque muitas vezes eu tenho a vontade de fazer um monte de coisa, e só não faço porque eu sei que isso é errado. Mas aquele desejo continua crescendo cada vez mais. Isso mostra que pode gerar em mim uma certa infelicidade. Essa infelicidade significa a vontade de fazer e não poder fazer. O indivíduo que é verdadeiramente feliz, ele consegue então, através da educação dos seus sentimentos, ter plena liberdade de ação. Lembra que nós comentamos, ao estudarmos sobre os espíritos evoluídos, nós falamos assim que eles agem em absoluta tranquilidade e segurança, exatamente pela disciplina que eles conseguiram alcançar. Lembrando mais uma vez aquele verso, disciplina é liberdade. Essa disciplina significa a capacidade que nós temos de educar os nossos sentimentos e, a partir dali, educar tudo que vem como consequência daquilo que nós estamos sentindo. O sentimento estimula desejo, o sentimento estimula emoções, os sentimentos são muito mais profundos que as emoções. As emoções são mais explosivas, mais momentâneas, os sentimentos já acontecem a longo prazo. Então, dos nossos sentimentos vêm as nossas emoções, vêm os nossos desejos, vêm as nossas intenções. Se nós não somos capazes de educar essa fonte geradora de tudo, nós podemos ter certeza que sempre vai haver aquela angústia, aquela aflição dentro de nós, pela frustração de não conseguirmos fazer aquilo que nós desejamos. Ou, quando nós temos consciência daquilo que nós podemos ou não podemos, nós começamos então a sofrer por termos que conter tudo isso. Eu não queria sentir, mas eu sinto. Ou então assim, eu tenho vontade de fazer, mas eu não posso. Então são dois pontos de vista diferentes. Eu quero fazer, mas eu sei que se eu fizer eu vou sofrer. Ou eu posso dizer, eu não quero fazer, mas eu ainda continuo sentindo. Então, tudo começa naquilo que nós sentimos, no nosso modo de sentir, nos nossos sentimentos. Quando nós falamos sobre a evangelização, quando nós falamos sobre a educação moral que nós estamos desenvolvendo, isso é um processo de transformação dos nossos sentimentos. E só que não basta apenas a teoria. Há necessidade, obrigado, Cindizinho, há necessidade do exercício, da prática dessa teoria que nós estamos trabalhando. E isso começa exatamente na observação, na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Se nós não percebermos que nessas relações nós temos a possibilidade de exercitar tudo aquilo que nós estamos aprendendo, será um aprendizado absolutamente improdutivo. Porque aprendemos na teoria, mas não exercitamos. Então, assim, eu leio, eu conheço, eu compreendo, mas eu continuo agindo de uma forma completamente despreocupada com as consequências daquilo que eu faço. Então, quando nós estudamos um tema, ninguém vive para si, e nós começamos a desenvolver uma vigilância
mais constante, mais profunda. Nós somos capazes, então, sim, de conter esses nossos impulsos, embora isso gere para nós, nesse momento, algum tipo de sofrimento. Porque todos nós temos intenções e desejos de fazer um monte de coisa. Não apenas no que diz respeito à satisfação de sensações, mas muitas vezes de viver de um modo livre, de dizer aquilo que a gente pensa, principalmente, e é sempre importante a gente relevar isso, diante das situações que acontecem à nossa volta hoje. Eu tenho vontade de xingar, eu tenho vontade de criticar, eu tenho vontade de falar mal. Tenho vontade de viver essas fortes emoções. Porque todo mundo faz isso, nós percebemos que as pessoas fazem, acontecem, é na televisão, é nos nossos relacionamentos, seja relacionamento físico, seja relacionamento virtual. Todo mundo faz o que quer. E nós não sentimos vontade de fazer também? Aquele momento em que você tem vontade de fazer uma crítica, aquele momento em que o sangue ferve, né? E temos vontade então de começar a falar para todo mundo aquilo que a gente pensa. Mas a ideia é exatamente essa, né? Nesse momento em que os nossos impulsos ainda são muito intensos, é exatamente o momento mais crítico desse processo educativo que nós estamos vivendo. Então essa vigilância, naquela mensagem que Jesus deixou, vigiai e orai, muitas vezes dizemos assim, né, orai e vigiai. Na verdade é vigiai e depois orai. Então começa primeiro pela vigilância. E através dessa vigilância você vai ter tranquilidade e equilíbrio para fazer as suas orações. Então não adianta a gente orar, porque do contrário vai imaginar assim que Deus vai te ajudar a se manter equilibrado. Na verdade esse processo de reequilíbrio é um processo individual. É um processo íntimo, porque do contrário nós simplesmente seremos marionetes. Então nós começamos a intensificar essa nossa vigilância, percebendo que nos detalhes mais simples do nosso cotidiano nós geramos essa influência. Então, para fecharmos esse nosso raciocínio, no início, comentamos então que as nossas expressões, ou a expressão das nossas ideias, acontecem, de um modo geral, dessas formas mais expressivas, através de atitudes, né, de condutas que todo mundo percebe claramente, ou das palavras que eu transmito. Então eu falo aquilo que eu penso. Depois, quando a gente começa a conter essa parte mais ostensiva, mais contundente, nós começamos então a entrar naquele campo mais sutil. São as indiretas, são as expressões, aquela bufada de insatisfação que você dá, é aquela fala sozinha, baixinha que você fala, que muitas vezes é percebida, é aquele tipo de olhar que você tem. Hoje, né, com esses emoticons, nessas carinhas, do meio virtual, você coloca aquela carinha, você não fala, mas você coloca aquele desenho para expressar aquilo que você está sentindo. Então a gente começa a entrar, vamos dizer assim, naquele nível 2 desse nosso processo. Depois que nós conseguimos conter isso, vem aquela parte mais sutil, aquela parte mais sensível, que é exatamente percebermos aquilo que o nosso corpo fala. Nós não fazemos intencionalmente, mas ainda conseguimos, ainda infelizmente, né, transmitimos isso através de sinais muito discretos. E depois, finalmente, né, quando entramos naquela parte mais profunda, chegamos na parte dos pensamentos, das energias. Então temos que ficar vigilantes o tempo todo, exatamente porque no mundo espiritual, conforme os espíritos passam para nós, tudo aquilo que é feito, até mesmo aquilo que para nós é muito discreto, é muito sutil, ele é visto de uma forma muito estrondosa. Exatamente porque o pensamento ele reflete claramente naquilo que nós estamos sentindo. Hoje nós temos algumas pessoas, é interessante a gente perceber isso, que quando elas têm aquele constrangimento naquela hora, e esse constrangimento pode ser uma vergonha, pode ser um sentimento de raiva, muitas vezes as pessoas ficam vermelhas na hora, né? Fica aquele rosto vermelho, ela fica calada, aquele olhar seco e o rosto vermelho, né? Ou seja, fisicamente ela transmite, mesmo que ela não tenha intenção, aquilo que ela está sentindo. Naquele momento a pessoa que numa brincadeira, ela fica envergonhada e o rosto dela fica vermelho. É por aí, Cindizinha, exatamente essas bochechinhas vermelhas que são percebidas. Se o nosso corpo físico transmite isso de uma forma tão clara, imaginemos no mundo espiritual onde tudo acontece pelas energias.
Aquele espírito constrangido, ele não fica vermelho. Mas no seu perispírito, das energias que ele consegue mobilizar, isso se torna algo muito claro. Ele fica praticamente fluorescente, vamos dizer assim. No momento de raiva, no momento de constrangimento, aquilo que ele deseja começa a se materializar pelas energias e pelos fluidos que são mobilizados. Então, vivemos aqui hoje no mundo material, no mundo físico, nessa fase evolutiva em que nós nos encontramos, faz parte dessa pedagogia divina, onde nós temos a oportunidade de nos escondermos, vamos dizer assim, atrás do nosso corpo físico, atrás dessas máscaras que nós utilizamos. Então, estarmos encarnados não é apenas uma questão de desenvolvimento das sensações, dos sentidos, da inteligência, motivados pelas dificuldades do mundo. É também uma forma de neutralizar essa transparência que para nós ainda é muito constrangedora, principalmente nessa dimensão mais sutil dos espíritos. Então nós estamos aqui nos escondendo. O meu corpo físico esconde, até certo ponto, aquilo que eu estou sentindo. Então as pessoas só vão perceber aquilo que eu transmito, aquilo que eu exteriorizo. Que é exatamente o que nós falamos, né? Inicialmente nós nos comunicamos de uma forma muito clara, de uma forma muito direta. Mas depois nós vamos diminuindo a intensidade dessas comunicações, mas o nosso corpo, as nossas expressões continuam ainda se comunicando. Então é o momento de nós estarmos aqui hoje no mundo material, aproveitando esse escudo que nós utilizamos, que é o nosso corpo físico, para educarmos exatamente aquilo que é inicial, aquilo que é o basilar, que são os nossos sentimentos. E nós temos que observar isso, principalmente nas nossas relações. Joana de Ângeles, né, costuma dizer para nós que é importante que nós joguemos flores, né, por onde nós passamos, para que as pessoas que venham atrás de nós passem por essas flores. Ou nós podemos jogar para trás também aqueles espinhos, onde as pessoas que passaram atrás de nós serão ali arranhadas, espetadas por esses espinhos que nós deixamos. Então, temos que ter essa preocupação agora, que nós influenciamos as pessoas de alguma forma. De um modo geral, poderíamos dizer assim, mas eu não me importo com aquilo que os outros pensam. Eu não me importo com a opinião das pessoas, mas não é uma questão de opinião. É uma questão do que você faz para elas, não do que elas pensam a seu respeito. Porque essa ideia, eu não me importo com o que os outros fazem, denota claramente aquele nosso egoísmo de dizer assim, eu não me importo se eu estou machucando alguém, se eu estou acabando com o dia de alguém, se eu estou deixando alguém triste, alguém preocupado, alguém com medo. E isso nada mais é do que um sentimento egoísta que ainda habita dentro de nós. Então eu não tenho que me preocupar com aquilo que os outros falam. Claro que se os outros falam alguma coisa, isso deve acender na minha consciência aquela luz de alerta para que eu faça uma autoanálise, para saber se ele tem razão ou não. Porque se ele não tiver razão, então é o modo de pensar dele e eu continuo convicto de que eu me encontro no caminho certo, seguindo aqueles meus princípios. Mas e se ele estiver certo? Então a nossa preocupação é, muito mais do que eu me tornar um indivíduo melhor, eu de alcançar esferas superiores e coisa e tal, eu tenho que me preocupar exatamente se isso se expressa claramente, se esse meu desejo, se essa minha preocupação com os meus estudos, com o meu desenvolvimento, se isso se reflete claramente na forma como eu me relaciono com os outros. E principalmente, saindo daquele ambiente mais grosseiro, mais perceptível, mais claro para todo mundo, e entrando nesse campo mais sutil, onde eu preciso desenvolver essa sensibilidade para perceber exatamente o que eu deixo para as pessoas. E Madre Teresa, para a gente poder fechar, ela sempre diz, né? Onde quer que você vá, sempre deixa o outro melhor do que estava quando você chegou. Deixa um sorriso, deixa uma palavra, deixa uma atitude. E isso para nós é muito positivo, porque nós começamos então a observar as nossas condutas nesses relacionamentos com pessoas próximas e com pessoas estranhas. O que vale para nós agora é exatamente essa percepção, que ninguém vive para si. Nós vivemos uns para os outros. E Jesus dizia para nós, né, que ele veio para servir. E esse serviço que ele veio prestar não é apenas o serviço direto de ajudar aquele que precisa. É tentar fazer com que o outro se sinta melhor também na presença dele. Que observe, através dos seus exemplos, as atitudes nobres, as atitudes elevadas.
Porque a gente sempre acha assim, não, mas eu sou uma pessoa muito caridosa. Porque eu visto, porque eu faço, porque eu ajudo. Mas e no dia a dia? É essa sutileza, é essa sensibilidade que nós precisamos desenvolver. Para perceber que, sim, a caridade é importante, mas é um reflexo natural daquilo que nós sentimos. E se eu sou uma pessoa que intimamente desenvolvo esses sentimentos elevados, eles também se expressam nas situações simples do meu cotidiano. É muito interessante, a gente vê muito isso em filmes antigos, principalmente, onde nós temos grupos daqueles antigos religiosos que iam para cultos, iam para missas, mas eram pessoas extremamente agressivas, autoritárias, porque viam aquela posição religiosa, sacerdotal que ocupavam, como uma autoridade muito mais ditatorial do que educativa. E muitas vezes nós somos assim. Eu sou uma pessoa boa, mas não pisa no meu pé que eu vou botar no seu lugar. E aí a gente começa a perceber os conflitos que existem. Que na verdade sim, o bem que ele faz beneficia aquele que está fazendo. Mas para ele mesmo, aquele bem tem um efeito muito, muito pequeno. Porque ele intimamente continua sendo aquela pessoa endurecida. Então temos que desenvolver isso em nós. Ou nos observarmos o tempo todo. Porque nós somos observados, conforme é colocado para nós pelo próprio Paulo de Tarso, né? Somos observados por milhares de testemunhas. E Emmanuel reforça isso para nós agora. Mas o principal observador sobre nós mesmos, naturalmente, somos nós. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Depois deem uma lida com mais cuidado, com mais atenção, nesse nosso texto, então, 154. Ninguém vive para si. E aqui fechando com a nossa último trecho. Vigia, pois, teu mundo íntimo, e faz o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação de Paulo de Tarso, ninguém vive para si. Então, observar o nosso mundo íntimo exige de nós um silêncio interior muito grande. Exige de nós aquele trabalho contínuo de autoconhecimento. E essa vigilância do nosso mundo íntimo é exatamente isso. Vigiamos os nossos sentimentos,